terra e, principalmente, como governar a sua própria vida. Nós temos aprendido aqui, nessa série de estudos, que Deus tem o controle de tudo, Deus é quem governa, como muito bem foi colocado em um dos cultos, né, de estudo pelo irmão Ideli, quando ele trouxe essa preocupação saudável do tipo, pastor, mas se é Deus quem governa, a gente governar, a gente tomar a frente. Esse é o grande segredo que foi esclarecido através dessa colocação do irmão Ideli, muito pertinente na época, que é para que exatamente esse é o grande segredo da vida e principalmente da vida cristã. É você aprender a tomar o governo da sua vida. É mais ou menos assim. Você é filho de vamos imaginar que o Brasil tem a monarquia, né? E seja, como lá na Inglaterra ainda é, né? O rei, a rainha e os filhos. Os filhos são príncipes. Eles têm toda a autoridade, eles têm que ser respeitados como os pais são. E eles têm ali toda a mesma nobreza, ao ponto de ter que aprender, né, como se portar, tem toda a nobreza. E aí, o diabo é astuto, ele sabe, nós somos filhos do rei. A gente declara isso, a Bíblia nos dá base para isso, mas a gente se coloca numa posição de que Deus é que tem que fazer tudo por nós. Nós somos filhos do rei, mas é ele que tem que fazer tudo. Quando, na verdade, nós já aprendemos na palavra que tudo já está feito. Ele já fez tudo e ele nos deu literalmente para reinar. Lá em Gênesis ele já definiu isso. Sendo que, aí aqui é a necessidade de a gente estudar muito ainda sobre isso, que o diabo ele sabe disso. Lembra que lá em Gênesis, Deus deu 5 coisas ao ser humano. Não sei se o irmão Josias consegue, o irmão Lucas, perdão, e o irmão, com a ajuda do irmão Josias, achar que o texto, quando ele fala lá em Gênesis, dominai, coloca lá o dominai que vai aparecer, né? Ele fala, dominai, sujeitai, multiplicai, são 5 ordens que Deus dá ao homem. Ele diz para a gente dominar. Dominar é governar. Domine sobre as aves. E é interessante que Deus ele é muito específico e ele fala sobre o que a gente deveria dominar. E ele vai falando que até os peixes, os animais, tudo. Ele manda dominar sobre tudo. Ele não bota restrição. E aí, enquanto ele acha lá com tranquilidade, porque eu preciso, e Deus precisa que você entenda isso para você parar de se distrair. O diabo sabe disso. O diabo, ele sabe, nós vemos que na Bíblia, em Gênesis, o diabo apareceu para confundir Eva a respeito do que Deus determinou. Nós já sabemos disso, todo cristão conhece essa história. E aí, você acha que ele desistiu? Não, ele continua tirando de nós exatamente essa ideia do governo, de governar a própria vida, de governar suas emoções, governar seus sentimentos. Ah lá, olha aí, preste atenção, Deus abençoou. O próprio Deus, quando fez o homem, ele abençoou e disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai. São 5 coisas que Deus deu ao homem. 5. Aí, depois do pecado, quando o diabo faz aquilo com Eva, e aí ele acaba com a humanidade, recomeça através da arca e Noé, ele já não fala mais, ele abençoa de novo Noé, mas ele não fala mais 5, ele só fala 3. O dominai e sujeitar, ele não fala mais. Sabe por quê? Porque com aquela atitude do pecado, tudo aquilo que aconteceu, o ser humano deu na mão do diabo o poder de dominar sobre a terra. Isso dá mais um estudo, mas eu já falei sobre isso com vocês em estudos anteriores, né? Na quebra de maldição eu ensinei sobre isso. Então, com isso, se a gente demole, o diabo é quem domina a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções, e é isso que ele faz. Por isso que a maior dificuldade do ser humano, seja cristão ou não cristão, ou de qualquer religião, é dominar sobre a própria vida. É muito mais fácil você
ajudar pessoas, orientar pessoas, dar conselho para pessoas, entender pessoas, do que se entender. Vocês estão entendendo? Às vezes, a pessoa é psicóloga, eu já tratei psicólogos com problemas emocionais, de não aceitação. A psicóloga não se aceitava. Por que isso? Porque o diabo conseguiu pegar essa parte do domínio. Então, esse estudo ele vem justamente nos lembrar que o domínio é nosso. O domínio da sua mente é seu. Ah, mas eu estou botando na mão de Deus. Não, é nosso. O diabo pegou para ele, lá no início, mas é nosso. Então, é você falar, eu vou tomar o domínio da minha vida. Só que lembre-se, não é rebelião nem rebeldia contra ninguém. Porque também, você pegar esse estudo para pegar, agora meu marido não manda mais em mim. Agora ninguém manda em mim. Não, não é sobre isso. É o domínio da sua vida, mas o domínio das coisas certas e dominar sobre as coisas erradas. E tomar o governo. Controlar as emoções, os sentimentos, as ações, as atitudes. O diabo sempre fica pegando a pessoa no mesmo lugar, na mesma situação. Aí você, ai meu Deus, eu não consigo. Aí você fica fazendo oração de lamento e nunca muda. Agora, quando você fala assim, ó, eu não vou fazer mais isso. Senhor, me arrebenta, me bate, me mata se for necessário, mas não me deixa errar aqui, não me deixa fazer isso. Senhor, fortalece. Ah, pastor, eu estou com o emocional muito fraco. Senhor, fortalece o meu emocional. O Senhor me deu um emocional. Deus não fez filhos fracos. Quem aqui é pai e mãe, que teve a fase da criança pequena, a gente não gosta quando a criança vem, qualquer coisinha, machucou, não sei o quê, e chora, né? A gente gostava? Não, ainda mais se for menino, né? Bateu uma vez, o Paulo Gabriel tinha 7 anos, apareceu uma barata, eu estava na sala, veio a mãe correndo, desesperada lá da cozinha, gritando, e ele atrás gritando no mesmo tom da mãe. Nesse nível. Qual pai que vai querer um negócio desse? Meu filho, vem aqui. Te fiz homem, rapaz. Vamos lá com o papai matar essa barata. Brincadeiras à parte, mas nenhuma mãe, nenhum pai quer filho fraco. Por que Deus quer que você fique fraco emocionalmente, sentimentalmente, socialmente, financeiramente, familiarmente, sua família ser fragmentada? É plano de Deus? Deus deseja? Deus está se alegrando? Deus quer isso? Não. Então você toma a rédea disso e fala, Senhor, se o Senhor quer que eu seja fraca emocionalmente ou fraco emocionalmente, me faz a pessoa mais banana da face da terra. Se o Senhor quer que eu seja psicologicamente fraco, que assim seja. Agora, se não é, se o Senhor me quer forte, me fortalece. Coloque em mim um espírito inabalável. Aí é você tomar posse de novo. Aí Deus fala, opa, só estava esperando isso para liberar de novo sobre a tua vida. Então, o diabo, ele sabe disso. E aí, onde é que ele trabalha? Para enfraquecer sentimentos, ações, comportamentos. Então, em nome de Jesus, esse estudo ele vem para você tomar esse governo. O governo da sua vida. E, obviamente, quando você começa a tomar o governo da sua vida, Deus te dá sabedoria, entendimento, insights, para você também dominar a sua família. Quando eu digo família, são pessoas que moram com você. Não é dominar parente, nem parentela, nem ninguém. É você e o clã em que você convive, tá bom? Então, vamos lá. Então, hoje eu quero falar sobre os princípios, né? Pode colocar lá isso. Primeiro princípio para reinar e prosperar. Por quê? Dentro dessa historinha toda que nós já conhecemos de Gênesis, uma série melhor do que qualquer Netflix, falou-se também sobre prosperar. Ele nos deu o fruto, a árvore, o fruto, a semente. Ele disse, tudo é vosso. Hoje, infelizmente, a gente tem que pagar lá na Casa Pedro uma nota para comprar semente. Porque o capitalismo, o ser humano, foi lá e ó. Mas eu quero te dizer que ainda tem muito mato, morro, com tudo isso aí disponível. Deus deixou para todo mundo. Aí os mais espertos foram lá, tá? É justo, tá? É justo a gente pagar na Casa Pedro. Por quê? Eles foram lá, tiveram o trabalho de
colher, aí não eles, mas eles pagaram a quem colheu, eles agora têm que pagar o aluguel no shopping, na loja, então é justo, não estou criticando quem cobra, não. Mas Deus deixou de graça, sim ou não? Se você, essa semana, depois de alguns anos sem comer jaca, me deram uma jaca de presente. Ah, papai. Só que você sabia que a coisa deliciosa, isso deliciosa para a geração antiga, a geração Nutella não gosta, gosta de Nutella. Mas a semente eu fiquei doido para cozinhar a semente da jaca, mas a pastora ia brigar, me bater, não ia aceitar isso. Quem aqui já comeu caroço de jaca? Já passou fome, hein? Só quem passou dificuldade, tô brincando. Mas geralmente isso era um artigo para quem estava precisando. Mas era gostoso. Então você vê que a jaca, todo o alimento, você pode comer, por mais que a semente ela seja, em alguns aspectos, amarga e tenha um ácido, porque ela não foi feita para comer em quantidade, ela foi feita para plantar, mas Deus é tão bom que até a semente nos serve. Serve para plantar e colher mais e serve para a saúde. A semente do mamão, ela é muito amarga, porque não é para se comer muito, mas se você engolir ela inteira, ela é um excelente... ela trabalha na questão de matar os vermes, né, que ficam, por ser muito amarga, ela mata os vermes que ficam no intestino. Você sabia? Então, e não é verme, aquele vermezinho antigo das crianças, não. É um verme que se encontra no intestino de todo mundo. Enfim, vocês estão entendendo? Mas o diabo ele não quer que você tome posse. Aí o que ele faz? Ele engana, ele é o mestre do engano. Você é crente, deixa na mão de Deus. Mas se o nosso Deus nos abençoou e nos deu domínio sobre tudo, ele está nos enganando, dizendo, não, igual ele falou com a Eva, não foi bem assim que ele falou, não. Não, o meu Deus falou que ele me abençoou e me deu o domínio das coisas. Então eu quero o domínio da minha vida. Só que eu submeto a ele. Não é o domínio para fazer o que eu quero. Eu pego e dou para ele. Mas eu preciso ter esse direito. Eu preciso fazer uso disso. E às vezes a pessoa não toma posição. A pessoa casa e não toma domínio do casamento. A pessoa tem filho, não toma domínio dos filhos. E o diabo assim vai trabalhando, trabalhando. Quando vê, você perde o domínio da sua vida e não consegue ter domínio da vida de ninguém, de que você deveria ter. Não estou falando de pessoas, falando de marido com mulher, filhos e mães e pais e o clã da família, o núcleo. Então, o primeiro princípio, e dentro disso é você também prosperar. Prosperar, lembra que eu falei? Prosperidade é crescimento. Tá? Prosperidade não é só dinheiro, porque quando fala de prosperidade, a pessoa fala, dinheiro. Não, não, não. Prosperar é você estar em paz. Prosperar é você ter saúde. Prosperar é você estar crescendo. Por menor que seja, gente. Por mais que você hoje ganhe um salário mínimo, você prosperou. Porque nós viemos de uma época onde nossos pais não tinham nenhum salário mínimo. Ou então era um salário mínimo para 5, 6, 7, 8 filhos. Então, Deus me deu essa visão sobre prosperidade. Prosperidade, a árvore que está aqui, ela prospera. Ela está crescendo, ela está dando folhas. Ela não tem R$1, mas ela está prosperando. E se ela for frutífera e der fruto, ela está prosperando, está cumprindo o propósito. Então, bota na sua cabeça que você está prosperando. Sendo que, se você não está prosperando, se você, poxa, pastor, entra ano e sai ano e eu não estou melhorando, eu não estou progredindo e tal, aí você tem que começar a tomar o governo. Por quê? Porque se você não governar, alguém vai governar por você. Lembrem-se, no mundo espiritual não há neutralidade. Eu não quero brincar. Eu não quero. Eu nunca fui num centro espírita, nunca fui numa macumba, porque eu não gosto dessas coisas, eu não quero. Não tem essa. O mundo espiritual não vai te respeitar por causa disso. Ele vai querer te atacar. Não existe, isso aqui é café com leite. Não tem isso. O diabo não respeita nem criança. Eu já falei para vocês que eu participei de libertação de criança de 5 anos. Como que pode isso? Mas se deu ali a liberdade, se deu a brecha, se tem alguma coisa em volta, ele vai ter essa liberdade. O diabo, o mundo espiritual não tem neutralidade. Então, nunca fique na neutralidade, isso aqui eu não vou fazer, não. Busque proteção. Eu estava vendo um vídeo, até salvei para mostrar no curso de batalha espiritual, o quanto o mundo espiritual é real. E você tem que entender para você dominar, para ninguém fazer nada contra você. Uma mulher, isso não é fake, não, que a gente que entende um pouquinho, trabalha um pouco com tecnologia, a gente sabe quando é inteligência artificial, quando é fake, quando é montagem, dá para perceber.
Mas não é. É um vídeo muito real. Uma mulher, e que é bem comum no futebol, no esporte de modo geral, as pessoas fazem muito trabalho para ganhar, né, essas coisas todas, né? Trabalho espiritual. E uma mulher na arquibancada, o jogo acontecendo lá no gramado, em outro país, e a mulher aqui com um bonequinho do jogador lá que ela queria prejudicar. Isso. Ela aqui com o bonequinho na arquibancada, espetando o bonequinho. Era um boneco de voodoo. E ela espetando e fazendo as orações ali, e espetando, espetando. O bonequinho, a camisa dele era número 15. O bonequinho. E lá, o jogador número 15 começou a cair no campo, começou a sentir cãibra, saiu passando mal, teve que ser substituído. Ele sentou na cadeira e ficou assim, ó, fazendo assim, sentindo lá o que ela estava fazendo ali. A demanda. Lembra que eu já ensinei para vocês? Demanda. Por isso é importante você buscar proteção espiritual. Porque senão você vai ficar sempre atacado e você não busca ali o conhecimento. E outra coisa, só oração não adianta. Pastor, só oração faz parte de um processo. Só oração sem o conhecimento da palavra não adianta. Não adianta você fazer maior oração e você não ter conhecimento daquilo, encher a tua casa de conhecimento. Não adianta. Se você não tiver conhecimento, você pode sair, orar por mim para Deus me proteger. Você orou, não orou? Aí eu pego, saio daqui e vou passar dentro de uma comunidade que é super violenta. Orou, mas a minha atitude é de quem não tem nenhum conhecimento do que está acontecendo. Deus pode me guardar? Pode. Mas eu posso passar por situações muito traumáticas. Então, é necessário que você comece a dizer, Senhor, eu quero tomar o governo da minha vida e eu quero prosperar, eu quero crescer nas minhas áreas. Se você é um cristão, procure crescimento. Escola Bíblica Dominical não é uma escolinha só, é uma faculdade de Deus. Olha, nós estamos estudando sobre os grandes homens de Deus. Aí você começa a modelar e ver a atitude de um, a atitude de outro. Nós vamos estudar depois sobre os discípulos. Imagina a gente poder estudar. Tem gente que não se preocupa, só faz a oração no domingo e acha que está tudo bem. Quando, na verdade, a maior prova que eu tenho hoje, na atualidade, de que só oração não resolve, oração starta o mundo espiritual. Porque se só oração resolvesse, ninguém precisa ir para a igreja. Fica em casa, ora e está tudo certo. O maior exemplo é essa modelo, que não sei o que ela é mais, Andressa Urach. Ela recebeu muitas orações, ela foi liberta pelas orações, mas esqueceram de um detalhe importante que a gente tanto ensina aqui: encher a casa com conhecimento. Conhecereis a verdade. É a verdade que liberta, não é a oração. A oração pode expulsar o mal. A oração pode neutralizar temporariamente o mal. Mas o que te liberta de emocional, tudo que você precisa, financeiro, qualquer área da sua vida, é o conhecimento. O conhecimento, não estou falando conhecimento secular, conhecimento das coisas espirituais, das coisas de Deus, como esse que você está recebendo aqui toda quarta-feira, para você começar a entender. E olha, não se frustre se você ainda meu Deus, eu ainda não estou aprendendo nada. Fica tranquilo. É uns 20 anos. São só 20 anos para você começar a entender. Claro que não vai esperar 20 anos para entender, não. Você vai, nesses 10, 5, 10, 15 anos, você já começa a aprender muita coisa. Mas por quê? Foram muito tempo perdido. Muito tempo sem aprender o que é certo, muito tempo sem saber de que tais coisas abriram muitas brechas sobre a nossa vida, e por aí vai. Então você tem que ter essa consciência que tudo que nós estamos estudando aqui vai fazer com que você prospere, que você cresça, que você frutifique, que você verdadeiramente tome o domínio das áreas que você precisa tomar, tá bom? Vamos ali, irmã Simone. Pastor, boa noite, a paz. Boa noite, a paz. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Sim. Teve um caso, não sei se você ficou sabendo desse caso. Um homem de Deus, um pastor, lá do quilômetro 32, levou uma Kombi cheia de irmãos, a respeito do que você está falando, oração e ser prevenido, né? Uhum. Ele levou esse grupo lá para se batizar, tinha criança, adolescente, tinha um monte de gente. Aí o que aconteceu? Eles foram para acho que é uma tal de Prainha, uma localidade que tem lá no Guandu,
e conseguiram fazer o batismo, né? Eles foram lá com o propósito de batizar. Só que nesse dia o rio estava com a correnteza muito forte e também estava muito quente. Então os adolescentes todos foram para a água tomar banho. E aí o que aconteceu? Uma das adolescentes foi arrastada. E aí ele foi tentar salvar e os dois faleceram. Eu queria, sobre essa situação, uma orientação do senhor. Perfeito. Primeiro, lembrando que o culto de estudo é para fazer perguntas e sair daqui esclarecer. Excelente colocação, fiquei sabendo por alto desse caso, não sabia que era tão perto, mas vamos lá, é tudo que eu ensino aqui. Por que Deus não protegeu? Por que Deus não impediu que eles se afundassem? Primeiro, aí vocês vão entender por que não tem culto à noite no carnaval. Eu jamais levaria um grupo de jovens da igreja para fazer um luau na praia. Pode ser Copacabana, Leblon, as praias top, não levaria de noite. Porque já aconteceu o caso de alguém estar lá e vir os caras e assaltar todo mundo, ou matar, atirar, fazer maldade. Então, o conhecimento faz com que a pessoa não cometa esse erro. Mesmo sendo cristão, se você não buscar o conhecimento, o inimigo vai te pegar. A Bíblia diz isso. Ele está ao derredor procurando a quem, qualquer pessoa, crente ou não crente, que ele possa tragar. E é lei espiritual. O que acontece? No mundo espiritual existe uma coisa que vocês já aprenderam sobre legalidade e concessão. Ele deu legalidade e concessão. Primeiro, e batizar em um rio tão, não é o ideal, tá? Se fosse um rio raso, que tivesse o controle, ali até aceitável. Não se faz em cachoeira, que é perigoso, porque vem uma tromba d'água, do nada começa a vir. Enfim, então ele foi assim, lamentavelmente imprudente nessa situação. Levar um grupo de jovens, permitir que eles tomassem banho no momento ali espiritual do batismo, assim, mesmo que tenha sido depois, virou ali misturou. Então, no mundo espiritual, deu-se legalidade para ações. E água tem muito, aquele rio lá, ele é muito carregado espiritualmente, porque pessoas são mortas, jogados, desovados ali. Existe uma atmosfera espiritual, talvez até trabalhos espirituais são feitos lá. Então, existe todo um contexto espiritual que quem tem conhecimento não vai, não é por medo. É o policial. O policial é autoridade, sim ou não? Eles têm autoridade. Mas é prudente ele ir para dentro de uma comunidade, fazer um trabalho lá dentro da comunidade, de Uber ou de qualquer coisa? Não é prudente. Não é porque ele é medroso, é porque a posição dele não pode brincar com certas coisas. Eu, como líder espiritual, eu evito muitas coisas. Não é porque eu tenho medo, é porque eu sei a quem eu sirvo e sei do outro lado como trabalha. Então, se eu der brecha, se eu ficar vagando aí no carnaval à noite, sem ter um propósito específico, ele pode me pegar numa situação imprudente e criar, no mínimo, um mal. Se ele puder ceifar, ele ceifa. Então, infelizmente, o que aconteceu foi isso. E como o mundo espiritual são leis, se está dentro da lei, lá do lado de lá, eles impetram a sentença de morte, de acidente, do que for. Entendeu? Isso está acontecendo muito no meio evangélico agora. O que tem de tragédia acontecendo com pastores morrendo, pastoras morrendo, e acontecendo uma série de coisas aí no mundo espiritual, é porque muitas coisas estão sendo feitas por falta de conhecimento. É igual, aqui não tem isso, de trabalho de libertação. Isso é a maior furada do mundo. Porque enche as pessoas de carga, pessoas que não estão preparadas. Eu já vi o pessoal da equipe de oração cair endemoniada. Já vi igrejas que levam pessoas para evangelizar no carnaval e quando voltar ao grupo, eles oraram, fizeram a oração, oraram ali para espiritualizar o momento e desceram com os jovens para o coreto. Quando eles voltaram, foram evangelizar. Tal. Quando voltaram, na hora de orar para entregar o trabalho, 2 jovens caíram endemoniados. Você está entendendo? Então, tem que ter o conhecimento. Não basta ser cristão, não basta só orar. Não estou dizendo que oração não tem poder. Oração é poderosa. Oração é a arma de ativar o céu. Agora, você também tem que vigiar. Eu peço a Deus para me guardar. A pessoa tem que vigiar. Eu peço a Deus para me guardar, mas eu tenho prudência. Entendeu, irmã Cristiane?
A paz, boa noite, irmãos. Essa questão do conhecimento é importante, porque aqui a gente está falando de um conhecimento sobre as escrituras, e a gente fala isso o tempo todo, né? Mas o conhecimento, ele liberta de uma forma geral, o conhecimento também sobre as coisas da vida, sobre o meio empresarial, sobre todas as coisas. Esses dias a gente estava participando de um evento empresarial, foram 3 dias de imersão, e lá eu descobri tanta coisa que falta na minha empresa, né? Descobri coisas que existem que eu nunca ouvi falar. Então, assim, e que a gente pensa, por que o rico prospera? Por que eu estou aqui quebrando pedra e não saio do lugar? Porque eles têm o conhecimento que a gente não busca. E principalmente o cristão busca menos ainda. Busca menos o conhecimento da palavra e busca menos ainda o Porque conhecimento fica esperando sobre as coisas. Deus muda a minha vida, Deus me faz prosperar. E aí a gente vê assim, caramba, a pessoa não está dentro da igreja, crê em Deus, fala de Deus o tempo inteiro, porém não está dentro da igreja. Mas como essa pessoa prosperou a ponto de bilhões, de estar na capa da Forbes, de não sei o quê? Como assim? Aí o cara vai falando, você, poxa, o cara tem conhecimento. Pô, o cara falou de um WhatsApp automatizado que dispara mensagem para 100 mil pessoas ao mesmo tempo. Já ouviu falar disso? Não, pô, nunca ouvi falar disso. Né? Então, ele faz uma campanha, ele já alcança 100 mil pessoas em uma linha telefônica que ele tem. Ele falou, eu tenho 12. Então, sabe? Eu vou dizer o que é isso no mundo espiritual. Mateus 7,7. Coloca aí, Lucas. Mateus 7,7. O crente, o cristão, imagine isso que eu estou falando, essa palavra que eu vou falar aqui na frente do pedir, tá? O cristão, o crente, o evangélico, o gospel, o crentinho, o todo certinho, o santinho, pede e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Tem alguma palavra do que eu falei antes, crente, crentinho, cristão, ali na frente? Está dizendo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei, insistência, e abri-se-vos-á. Aí vem aqui o fechamento. Por quê? Aquele crente, não. Aquele, qualquer pessoa que pede, recebe. E o que busca, vai encontrar. Seja buscar confusão, vai encontrar confusão, o crente ou não crente. O que busca treta, vai arrumar treta. O que busca paz, vai encontrar a paz. A Bíblia está dizendo que qualquer pessoa, aquele cidadão, aquela cidadã que pede, ela vai receber. Está pedindo briga? Vai ter briga. Está pedindo fofoca? Vai ter fofoca. Está pedindo confusão? Vai ter confusão. Está pedindo coisa boa? Vai vir coisa boa. Pede, recebe. O que busca, vai encontrar. E o que bate, a porta será aberta. Então, eles fazem muito isso. O não crente, o empresário, a maioria que a gente conhece, a maioria não é cristão. E eles prosperam. Sabe por quê? Porque eles buscam conhecimento. Quanto eles pagam para ter um encontro desses aí, uma consultoria? 50 mil, 40 mil, outra 100 mil eles pagam. Quanto mais eles têm, mais ele investe em conhecimento. O cristão recebe de graça e não valoriza. Quantas cadeiras vazias tem aqui? Está respondido? Por que eles prosperam? Porque o cristão ele tem dificuldade de buscar. Por quê? Porque eles não governam a própria vida e quer que Deus faça tudo. Deus me abençoa, por isso que o culto da bênção enche mais. Porque o crente ele quer tudo prontinho. Ele quer a bênção pronta. Ele quer que o pastor diga, seja abençoado, glória a Deus, aleluia. Mas fazer o caminho, os princípios, eles seguem muito princípios, segredos, caminhos, eles fazem o processo. O crente não gosta. O crente quer prosperar, o crente quer crescer. Outra coisa, o pouco que o crente sabe, eles têm essas pessoas, empresários, empreendedores, pessoas de sucesso, né, milionários, eles respeitam muito os mentores, a hierarquia, a liderança. O crente não. Se você der muito conhecimento para o crente, ele passa a não querer respeitar a liderança. Ele já acha que a liderança está fraca. Uma vez, e
Todo mundo que vai fazer seminário lá fora, teológico, eu como professor de seminário, eu sei como funciona. Tem que dar uma carta de apresentação da igreja, porque eles só vão aceitar alguém que está numa igreja. E uma vez um rapaz chegou, ele, né, veio do zero, ele bebia, estava na vida ruim. Deus entrou com providência, Deus transformou a vida dele, essa pessoa mudou completamente, virou uma borboleta linda em Deus, a família mudou, estava indo tudo bem. Só que ele começou a buscar conhecimento, e eu fui dando conhecimento, ele foi crescendo, ele foi, quem busca acha, ele mudou a vida dele, ele passou a dar aula. Aí ele falou, agora eu quero crescer. Pastor, vou fazer um seminário. Vocês me conhecem, vamos embora. Aí trouxe a carta de recomendação, porque tem que estar em uma igreja, tem que ser assinada por um pastor, para dizer que a pessoa está ali linkada a alguém, submissa a alguém. Eu assinei a carta e o recomendei. Perdi a ovelha. Porque ele começou a aprender algumas coisas lá e ele começou a achar que o pessoal estava fraco aqui. E ele começou a achar que eu estava fraco. E aí a gente ia fazer uma pergunta a ele, ele vinha com teologia, com porquê não sei o quê. Uma vez a gente foi fazer uma brincadeira com os adolescentes, ele queria fazer perguntas teológicas. Eu, como professor de teologia, eu não faço isso. Meu linguajar é coloquial para que todos me entendam. Ele queria, e ali começou a falar que a gente estava fraco. Aí ele pegou e saiu, foi para outra igreja. O diabo foi lá e destruiu a família dele. Mas Deus tem misericórdia e com certeza Deus vai dar 1 milhão de oportunidades de novo e está tudo bem. Mas o problema do crente é esse. O cristão não. O cristão ele fala, eu quero mais. Eu vou bater até a porta se abrir. Quando abrir, eu fiz isso, irmãos. Quando eu voltei para Jesus, né, eu fiz a classe de batismo. E aquele conhecimento para mim sobre quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, o que é santificação, o que é regeneração, o que é santificação, justificação, todo aquele processo do café com leite, eu fui bebendo, e na época a classe de batismo tinha que ficar 1 ano na classe de batismo. Era obrigatório 1 ano inteiro na classe. Eu ia amarradão, eu ficava lá bebendo e tal. Eu busquei tanto nesse sentido que quando eu me batizei, eu já voltei como professor dando aula e ajudando outras 6 mil pessoas a conhecer aquilo que Deus me deu. Mas sempre ali em Deus, não é de mim, porque Deus quebrou meu orgulho lá atrás, na humildade de sentar, de ouvir, de me colocar mesmo para querer buscar. Eu busquei e achei, e ainda estou buscando e ainda vou achar mais. Eu estou dizendo para você que esse é o caminho, é por isso que prospera, por isso que, graças a Deus, do que eu era e quem eu era, eu considero que eu prosperei muito, em todos os sentidos, principalmente espiritualmente. Gente, eu não sabia nem o que era pecado e o que não era pecado. Quando eu voltei para Jesus, eu não sabia, eu tinha muita dúvida, eu não sabia muita coisa, eu não tinha conhecimento de absolutamente nada. Mas eu busquei, eu lia revista de EBD, eu tenho até hoje guardada todas as revistas que eu dei aula, porque eu gostava de ler. Uma vez eu estava dando revista assim, era secretário, e algo falou no meu coração, você está só dando, você não vai ler, não? Eu falei, é mesmo, como é que eu estou dando para as pessoas algo que eu mesmo não conheço? Li a revista toda. Eu li a revista da EBD, podia ser de qualquer coisa. Tem Deus, eu lia. Ou seja, quando você faz isso, você começa a prosperar em todos os caminhos. Amém? Vamos lá, alguém mais? Isso, irmã Catiele, sim. A paz, igreja. Paz. Seguindo essa linha, né, do conhecimento que você estava falando, a irmã Cristiane também, essa semana a internet toda começou a bombardear o... Eu não sei se ele é pastor, David Leonardo. Sim. Porque toda a pregação dele, ele romantiza muito essa questão de que a gente pede e receberás. E aí várias pessoas começaram a se levantar na internet pontuando vários personagens da Bíblia que pediram uma coisa e receberam outra totalmente diferente. Então, assim, o que eu vejo, eu já tinha identificado essa questão de todas as pregações dele, porque acaba gerando uma frustração, porque Sim. ali ele demonstra que o evangelho é lindo, Sim. que é perfeito, que é só você aceitar que tudo vai dar certo. E a gente sabe que é uma peleja, é uma cruz, carrega a sua cruz. Sim. E aí eu acho que é importante também, porque o conhecimento, além dele
libertar, ele também amadurece. E aí, quando você Sim, entende que você se coloca diante de Deus, pede uma coisa e não recebe, é importante que você também tenha amadurecimento sim. para entender que não é aquilo que Deus quer. Mas só o conhecimento, olha, isso aqui é importante, gente, ó. Só o conhecimento é que traz essa maturidade. Porque se você não tiver conhecimento, você não tem maturidade. É igual esse referido pastor aí, esse é o problema. Deus usa, gente, Deus usa. Presta bem atenção. Deus usa uma prostituta, Deus usa um bêbado. Eu já vi casos da pessoa estar ali no carnaval, o bêbado vir e Deus usar o bêbado para a vida daquela pessoa. Deus usa uma mula, que dirá alguém que está ali sentado no banquinho pregando a palavra. Porém, por isso que os artistas se identificam. Agora, teve uma moça até que se converteu, uma cantora aí, que eu esqueci o nome, se converteu com a pregação do David Leonardo. Por quê? 2 fatores. É muito agradável ouvir aquelas palavras. E segundo, a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Ponto. Então, quem tem conhecimento sabe disso. Mas o evangelho que ele prega não é o evangelho de Cristo. Deus usa a palavra dele. Se a pessoa abrir a Bíblia aqui e falar aqui 5 versículos, aquilo ali pode mudar, transformar, curar, libertar e salvar a pessoa. Mas não significa que aquela pessoa que está ali está fazendo o que é certo. Então, tem vários vídeos, tem um vídeo dele que ele... Gente, é complicado, mas ele fala de um jeito que sai até da posição dele, de tão macia que é a palavra que ele fala. Meus queridos, os discípulos morreram rebentados. Jesus foi regaçado, foi triturado, moído, cuspiram. Pode pegar todos os profetas que a gente está estudando aí, passaram poucas e boas. Jeremias chorava, o outro desesperado ia para a caverna. Ele não. Oi, meus queridos, porque o Senhor, Ele é algo... Você é lindo do Senhor, você é linda do Senhor, todos nós somos lindos ao Senhor. Ai, Jesus ama tanto você, e não sei o quê. Papapá. Aí isso é agradável, irmão. Isso são palavras, quem não gosta de receber, você é precioso do Senhor, você não nasceu para sofrer, o Senhor te ama muito. Se você pegar, você vai ver que aquilo ali não é normal. Não é normal. É um comportamento que não é normal. Só que nós estamos numa geração que isso aí faz sucesso. Então ele vai fazer sucesso. Ele tem não sei quantos milhões de seguidores. Por isso que Jesus ele vai usar uma frase assim, ó: eu nunca vos conheci. Eu desconheço. O meu filho, ele chegar para você, oi, não tem aquela pessoa que às vezes fica até enjoado. A pessoa, oi, tudo bem, querida? Eu aqui não estou falando de homossexualismo, por favor, tá, gente? Que eu estou fazendo um tom aqui. Mas não tem aquela pessoa pegajosa, melosa que, ai, oi, querida, oi, lindinha, lindo. Só fala assim. Irmão, é normal isso? Ter carinho. Oi, minha linda, tudo bem? Meu querido, quem chama não é o problema. Agora, aquela pessoa que só fala melosa, aquela pessoa que fala, parece que ela está, ursinhos carinhosos, parece que ela anda numa nuvem de algodão. Ele falou que vive milagre todo dia ele vê não sei quantos milagres, não sei o quê. Então, é um evangelho. Jesus falou assim, quer me seguir? Pega a sua cruz e siga-me. Não tem nada de açucarado, irmão. Rapaz, se você pegar a palavra de Deus, não é fácil. É deserto, é moenda, é casa do oleiro, é só pancada. Para você servir a Deus, você tem que ser tratado no fogo, provado pelo fogo. Exatamente, eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer espada. Eu sou a paz. Quer paz? Me busquem. Mas não tem paz no mundo. A paz que eu dou não é igual a que o mundo dá. Mas ele prega um evangelho doce. Aí tem um vídeo dele lá nos Estados Unidos. Por que não vem para o Brasil? Por que não vem para o Brasil? Ganha dinheiro e mete o pé do país. Quer passear, comprar uma casa lá, tá tudo certo. Agora, ir morar lá é fácil falar doce, né? Aí vem, e o que acontece?
Ele gravou um vídeo sem camisa, andando nas ruas dos Estados Unidos, passando em frente à casa do presidente Donald Trump, cheio de gracinha, cheio de gracejo, cheio de uma postura não muito ideal. Quem vê o vídeo tem conhecimento. Então, assim, gente, é isso que vocês têm que eu sei que vocês estão alcançando. Olha, tem coisas acontecendo nas igrejas que não dá nem para eu falar aqui. Deus é amor. E eu estou dando nome, porque o pastor falou nome. Então rasga a sua Bíblia. O apóstolo Paulo, ele fala tudo o que está acontecendo e fala, fulano, Beltrano, tira do meio de vocês, está fazendo coisa errada. O problema é que a igreja está aceitando tanta coisa errada, aí depois, que o pastor batia na mulher, na esposa, o outro traía, o outro não sei o quê, e o povo está lá aplaudindo. Esses pastores, eles falam palavrão no púlpito. Pode botar lá, palavrão no púlpito. Você vai ver 1 milhão de vídeos de pastores falando palavrão. E eles são aplaudidos. Ninguém sai da igreja. Pastores ou pastoras, a pastora está com a roupa igual a Pombagira, igual a Jezabel, e o povo está idolatrando a pastora. Vocês estão entendendo isso? Mas o que é a diferença? O conhecimento. Quem tem conhecimento, irmãos, bate o olho nisso e fala, não, tem alguma coisa de estranho. Existiu eu estava conversando com meu filho sobre isso essa semana. Isso faz parte para você entender, porque o conhecimento, e Deus quer que você entenda isso, é o conhecimento que vai te botar no nível mais acima. Vou dar a palavra à irmã Vanusa. É o conhecimento que vai te libertar, é o conhecimento desse sistema religioso, desse pensamento, dessas coisas. É esse tipo de evangelho que bota a pessoa numa depressão. Frustra. Porque, mas o pastor que eu tanto amo disse que vai ser tão bom e eu estou sofrendo, então não presto. A vida dele é perfeita. E ele bota essa ideia. Ele bota essa ideia de que a vida dele é perfeita. Meu irmão, e outra coisa, pastor mesmo, irmão? Meu irmão. Ele não pastoreia, né? Não é possível. Não pastoreia. Não pastoreia. Por que o pastor Cláudio Duarte brinca pra caramba? A vida dele é uma brincadeira. Ele é um homem de Deus, Deus usa a vida dele. Mas, irmão, não dá para você pastorear a igreja e sair viajando o Brasil inteiro, rodando isso daí o tempo todo, rindo e brincando. O evangelho não é isso, gente. E não é sobre eles. Eu não estou falando mal deles. Eu estou falando do verdadeiro evangelho de Cristo. Quando um menino ficou bagunçando muito lá, o Paulo Gabriel tinha 8 anos, e o menino ficava bagunçando, de 10 anos já querendo namorar as menininhas, o espertão da turma. Eu falei, filho, isso não é correto. Isso aqui não é o normal. Não é normal um menino de 10 anos querer pegar as menininhas da escola, não é normal responder a professora, não é normal fazer o que ele faz. Eu quero que você entenda isso. E falei para ele a realidade. Ele está errado. Eu já botei no coração do meu filho e na mente dele que aquilo ali está errado. Eu falei assim, só aguarde. Não deu outra. Infelizmente, o menino bagunçou o ano inteiro. Chegou no final do ano, todo mundo passou. E ele ficou reprovado, teve que ver os colegas em outra turma e ele o ano inteiro na mesma turma de novo. Aí eu falei, tá vendo, filho? Por quê? É a verdade. Ele tem que saber que aquilo não é legal. Então, o que eu quero que vocês entendam, busquem o conhecimento de Deus, mas procurem trazer para uma prática. Porque também não adianta você botar muito conhecimento, senão você vai ficar doido. Ou então vai virar aquele crente chato, que tem muito conhecimento, tudo você vai na Bíblia para dizer, isso aqui não está na Bíblia, só que você não vive. Então, qual é o segredo? Alinhar o que você recebe, nunca rejeite, por mais dura que a palavra do pastor seja, não rejeite. Eu não concordo. Fechou o coração, aquilo não vale para você. Aquela palavra, você anula. A terra... lembra da semente que caiu em terra fértil, caiu em solo arenoso, pedregoso, e os outros que a ave vinha e pegava? É mais ou menos isso. Quando você rejeita uma palavra, Satanás vai lá e pinça aquela palavra e você estava na igreja, recebeu uma palavra, mas você rejeitou no teu coração. Logo, você não tem aquele conhecimento e muito menos você vai botar em prática. Qual é o segredo? Toda vez que você vier a quarta-feira, domingo, EBD, o que for, quando eu sento ali, eu já sento para receber. Então, pode ser a professora Cristiane, o professor Carlos, para mim não tem diferença. Porque fulano é melhor do que fulano. Não, é a palavra. Eles estão ali em pé para me ensinar alguma coisa. Então, eu quero ficar conectado, eu fico ligado. Eu vejo a sincronia de Deus naquilo que eles estão falando. Deus fala até nos comentários que são feitos. Eu fico observando, porque eu quero receber.
Então, é isso que liberta a gente de problemas e qualquer coisa nesse sentido. Irmã Vanusa. Boa noite e a paz. Pastor, falando sobre que Deus usa quem Ele quer, né, da forma como Ele quer. E hoje eu estava até conversando com o Marcos que eu vivi essa experiência, já vivi outras vezes, mas hoje eu estava em casa, minha vida é muito corrida, né? Eu tenho alguns intervalos entre uma aula e outra, e esses intervalos eu tenho um vizinho que ele tem retardo, esse vizinho. E ele gosta muito de mim, e eu já falei com ele que entre esses intervalos, eu não tenho como dar atenção a ele, porque eu também ajudo a minha filha com os meus netos, então eu não tenho como dar atenção. E hoje ele chegou lá na minha casa exatamente nesse intervalo que eu falei que não teria como dar atenção. E ele virou para mim e falou assim: você acredita? Aí citou uma família lá, todos os filhos, assim mesmo, ele chegou lá em casa assim, assinaram e vão vender a casa. Já está tudo certo, todos eles já assinaram, já está tudo certo e vão vender a casa. Falei, assim, eu não dei muita atenção, não por maldade, mas porque não tinha tempo, e ele foi embora, só foi lá na minha casa para me falar isso. Ele saiu no portão, uma grande amiga minha me ligou, que ela é uma missionária, uma mulher de Deus mesmo, me ligou falando, amiga, estou dando seu telefone para uma pessoa da minha igreja que está precisando de uma professora para o filho. A gente conversou. Ela falou assim, gostaria de te fazer uma pergunta. Eu sugeri ao meu ex para trocar de casa comigo, porque eu não estou suportando mais morar e eu estou orando ao Senhor para ver se é isso, se é da vontade dele. Eu estou aguardando uma resposta do Senhor. Pastor, a casa que a pessoa, para o senhor entender, a pessoa que ela sugeriu trocar de casa é exatamente a pessoa que já havia assinado para poder vender a casa. Ou seja, ele falou para ela que os dois teriam que ir no cartório para poder passar o apartamento dela para o nome dele. E ela ia ficar sem nada, porque ela passaria o apartamento para o nome dele, mas ele já não teria mais casa para passar para o nome dela. Aí eu virei para ela e falei assim, se você queria uma resposta, eu vou te dar essa resposta agora. Você está me perguntando e eu vou te responder. Acabei de saber que ele já assinou para poder vender a casa. Ela ficou assim, ela ficou parada. Ela falou assim, eu nunca tive uma resposta tão rápida de Deus. Porque eu orei, ela orou, ela falou que estava em oração, pedindo ao Senhor Aí uma Deus resposta. vai lá e toca no rapaz que tem uma dificuldade cognitiva para vir te largar ali. Vocês estão entendendo como funciona? Então Deus usa, né? E foi assim, um mover. Foi um mover. Uma pessoa ligou para ela procurando uma professora. Ela só me ligou porque a amiga, o filho da amiga estava com dificuldade. Todo um processo. Tudo interligado. Quando é o que eu falo para vocês. Quando Deus quer falar, Deus vai até você. Ou ele te traz até ele e usa quem ele quer. É mais fácil Deus usar uma pessoa simples do que uma pessoa que está trazendo holofote sobre ela e está fazendo uso disso. Porque entendeu? tem muitas pessoas que só gostam de igreja que tem revelação, né? Sim, eu conheço. Isso é um erro grave. Se não tem revelação, não é uma igreja boa para eles. E, na verdade, quando Deus quer, usa uma pessoa que tem retardo. A maior revelação é essa daqui. Por isso que a igreja está desse nível que está. Porque as pessoas estão deixando esta revelação para ir atrás de revelações de CPF, nome e tudo mais. Irmão Lucas, dá um playzinho, porque travou ali. Isso. Sim, irmã Luzami, pode falar, por favor. Então, domingo eu estava passando mal em casa e falei para o Josias, vem me pegar. Eu preciso ir para a igreja. Cheguei aqui, Deus falou tudo. Amém. Amém. Sou outra hoje, estou Amém. outra. Glória a Deus. Que assim glória seja. de Deus. Amém. Permaneça firme. Oi? Sim. E a irmã permaneceu. Perfeito. Só para completar isso, é exatamente isso que está acontecendo hoje em tantos lugares.
a gente não se senta para receber a palavra de verdade. Porque não por serem igrejas grandes, mas são igrejas muito boas que perderam a Sim. essência do que são. Então, assim, a gente conhece pessoas e pessoas que estão em igrejas maravilhosas, como o senhor sempre ensina, não é questão da parede, não é questão disso, Uhum. mas não tem o carinho de sentar e principalmente de buscar uma orientação. Escutar a palavra, todos nós escutamos. Até no YouTube Agora, tem. pegar isso e colocar em prática, entender que a gente precisa mudar. O evangelho nunca foi sobre receber, sempre foi sobre dar e tomar decisões para mudar de vida. Então, assim, dentro dessa palavra, do que a gente está comentando, o mundo espiritual, ele trabalha. Sim. E o fato da minha mãe estar aqui, confirmando isso, é que a gente conversa sobre várias coisas, eu falei. Não sou eu que sou bom para a senhora, mas eu vejo Deus atuando na minha vida para que a senhora receba a palavra que a senhora precisa. Então, o que falta hoje nos cristãos é buscarem a palavra, porque a gente lê, Salmo 91 fica aberto o tempo inteiro, mas a gente vê, eu vejo dentro da minha família pessoas questionando hoje a palavra, pessoas que foram professores de EBD, professores de seminário, perdidos, porque o conhecimento se perdeu porque estava baseado só no homem. Então não busca tomar as decisões. O evangelho é De confronto. trazer esse conhecimento e causar uma transformação à prática, né? É isso aí. Então, tudo que a gente está vendo aqui, gente, vocês têm que levar isso muito a sério. E olha, Jesus, em momento nenhum, pregou. Nas versões que a gente encontra, tá lá pregação, sermão, sermão da montanha, né? Isso é um epígrafo que a tradução colocou lá. Jesus, ele ensinava o tempo todo. O evangelho é um ensinamento. O evangelho é um ensinamento. Jesus ensinava os discípulos, a senhorinha, a idosa, é porque é carinhosamente, né? Estava indo lá, tadinha, colocar moedinha dele. No meio do culto, Jesus chama os discípulos e dá uma lição para eles, ensina. Pode reparar, em todo o tempo, o Sermão do Monte foi uma aula. Ele sentou, aprendei de quem? De quem ensina. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí ele vai falando o Sermão do Monte todo ali. A igreja transformou-se num palanque igual políticos. Boas oratórias, pregadores que arrematam. Deus usa todos eles, tá, gente? Deus usa Camila Barros, Deus usa todos eles. Mas não foi isso que o evangelho... Imagine, meu irmão, eu não aguento aquela pregação pentecostal mesmo. E eles puxam e soltam, e puxam e soltam, e soltam. Eu fico doidinho, irmão, com aquilo. Vocês estão entendendo? Não é sobre isso. A gente precisa ter o... Não é, pelo amor de Deus. Camila Barros é uma mulher de Deus. Deus usa a vida dela poderosamente. Mas quem tem conhecimento não fica atrás disso. Não fica buscando isso. Já reparou como é que na internet tem a opção de sábios de podcast? Os trechinhos bonitos que eles falam, né? Tem aquele rapaz, que eu até já trouxe vídeo dele, ele só fala coisa bonita, irmão. Toda a fala dele dá um corte lindo. Por que não é isso? Ó? Eu nem consigo fazer esse negócio. É igual aquele marido que fica minha linda, minha delícia, minha maravilhosa, doce. Né? Vamos viver a vida real. Vamos viver na realidade. Entenderam? Então, assim, isso o apóstolo Paulo falou para a igreja. Eu não posso, ter que tratar vocês com leite materno, porque vocês não têm maturidade para receber um alimento mais sólido. Essa queixa do apóstolo Paulo hoje está assim. Agora tem um menino aí, cara, que é a versão Vitória Souza masculina. É um menino adolescente, pregando igualzinho ela e dando exemplos. Ele não tem, tadinho, experiência de vida nenhuma. E ele fala coisas de adulto. Você vê que ele está copiando modelos e falando coisas. Isso é muito perigoso. É perigoso para ele lidar com o mundo espiritual.
E aí, quando vê, é um acidente, é uma situação ceifando aí o próprio, no meio do povo de Deus, o diabo bagunçando e criando coisas, revelações que falam o nome da pessoa. Qual é a relevância disso? Aí erra o nome e o povo não percebe. Como que Deus vai errar? Aí fica de pé aí. O nome da menina é Tayane. Aí ele entendeu na informação Tatiane. Deus está falando com você. Eu vejo aqui uma Tatiane. Tatiane, a mulher está assim, ó. Tatiane. Não é seu nome Tatiane? Não, é Daiane. Ah, eita, papai! Eita, Deus está na casa. Aí sai pela tangente. E o povo aplaude. Deus errou no nome da mulher? Na revelação? Eu vejo uma placa aqui, eu vejo uma placa. Eita! É um carro branco grande, placa 3456. Aí a pessoa que é dona começa a chorar. Qual o interesse de Deus de revelar a placa ou CPF de alguém? Ou o nome completo de alguém? Qual é o segredo disso? Então, quem não tem conhecimento, aplaude isso. Aplaude línguas. Ei, desde quando é para se falar em línguas para ser aplaudido? Se línguas tem que ser dito, mas para edificação pessoal própria. Mas falar em línguas é sinônimo de espiritualidade. Então, quem tem conhecimento não cai nessa. Então, a Bíblia diz que para você, para a gente ir para o final, tá, gente? Porque, né? Sim. Por favor, aqui. Isso. Sim. Só para completar que é um testemunho real, um MC chamado JP, ele faz até o Sintonia no programa da Netflix, e ele colocou no canal dele, né, que ele foi fazendo shows e ele se converteu. Resumo da história, né? A conversão dele levou 2 anos. O pastor que hoje conseguiu levar ele para Cristo era barbeiro dele, e ele relutou várias vezes para não misturar as coisas. Mesmo assim, Deus mandou, ele se converteu, e aí a prova do testemunho que é real é porque ele saiu no auge. E ele pagou para sair. Ele pagou milhões de rescisão no contrato dele para ele conseguir sair, e perdeu lá uma casa de apostas que ele tinha, 250 mil por mês. Ele perdeu tudo isso. E ele levantou lá uma placa e falou para todo mundo, né? Ó, entreguei minha vida para Jesus há 2 anos. E aí, qual é a demonstração? Ele, a esposa, os amigos, todos voltaram para Jesus. Então você vê, tudo que o senhor ensina teve um processo, teve uma história, e o pastor ali, ó, só como um coadjuvante falando de Cristo, entendeu? Só para confirmar. Esse é o segredo. Então, pastor, eu quero prosperar, eu quero governar sobre a sua vida. O primeiro princípio é, peraí, opa, deixa eu voltar aqui, volta aqui. Generosidade. Coloca no teu coração de fazer o bem, de ajudar, de abençoar, principalmente o reino e a obra de Deus. Por que principalmente o reino e a obra de Deus? Porque a gente já gastou muito dinheiro lá fora, a gente já investiu muito no reino das trevas, a gente subsidiou e patrocinou a Ambev, para quem já bebeu, patrocinou o carnaval, para quem já pulou carnaval. Então é importante que você agora faça o contrário. Patrocine o reino e a obra de Deus. Seja generoso. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Então, quer começar a prosperar? Dá o play. Isso. Segundo princípio, para você governar e reinar sobre a terra, né? E prosperar. E causa e efeito. Você tem que entender, isso aqui é muito sério. Quem tem conhecimento evita certas coisas, porque toda causa é uma lei física, mas é uma lei espiritual. Toda situação que você faz, ela vai voltar para você. Então, se você é desobediente, se você é ingrata, ingrata, se você fez o mal, tudo que vai, volta. Isso é tão sério que até aquelas pessoas que fizeram trabalho de magia para outra pessoa, lá na frente aquilo vai voltar para a própria pessoa que fez. Por isso é importante você, se já fez, repreender, pedir perdão, reconhecer e fazer o contrário. Então, se você quiser prosperar nos seus caminhos, você tem que saber que toda causa tem um efeito. Bateu de frente com pai e mãe, vai ter efeito. Fez alguma coisa contra a liderança espiritual, liderança de família, liderança patriarcal, matriarcal, fez alguma coisa, vai vir o resultado. Muito do que nós sofremos na nossa vida foi pelos nossos períodos de rebeldia com os nossos pais. Por isso que a Bíblia fala, honra pai e mãe.
Mesmo que eles sejam errados, honra, faz a tua parte, toma tendência na sua vida, toca a sua vida, mas honre a fonte. Então, tome muito cuidado, porque o mundo espiritual vê tudo. Então, tudo que você faz de bom vai voltar, e tudo que você faz de ruim também vai voltar. Então, quem governa e quem reina, toma cuidado com isso. Toma cuidado com as ações, com as atitudes, com as palavras. Quem tem conhecimento, por exemplo, eu como pastor, eu tenho que tomar muito cuidado para eu não desejar certas coisas para a pessoa, ou até falar, não, essa pessoa ela vai se dar mal e tal. Se eu falar isso, isso pode acontecer. Isso é tão sério para um líder espiritual que tem vários casos. O próprio Valdomiro, mesmo tendo ele os erros dele, né, coisas que não são legais, mas ele é um homem de Deus, ele lida com o mundo espiritual, e ele mexe com o mundo espiritual. E ele falou lá para aquele repórter, Marcelo Rezende, você vai secar, cara. Porque ele fez uma reportagem realmente. O Marcelo Rezende, ele levou para o lado pessoal, isso é perigoso, levou para o lado pessoal, e ele foi contra o... não vamos julgar se o apóstolo lá estava errado ou se estava certo, eu tenho minha opinião, mas não é sobre isso. Ele foi contra, de maneira contundente, pessoal, contra uma autoridade espiritual, mesmo que ele esteja errado, mesmo que ele está errado. Ele bateu de frente. Quando eu vi a reportagem, mesmo eu conhecendo um pouco, né, desse apóstolo e sabendo que ele dá mole em algumas coisas, mas o que ele fez eu senti que não ia dar bom. Por quê? A reportagem, ele se envolveu emocionalmente e ele fez questão de gerar ali todo um mal-estar. Ele foi além da reportagem. E ele fez coisas que foram além do que era o correto. O apóstolo lançou uma palavra sobre ele, falou que ele ia secar. E não é que o cara secou. Outro foi o Boechat. E mesmo o pastor Silas tendo os erros dele, que eu também não concordo com muita coisa, mas o Boechat falou coisas, xingou, falou coisas assim que não se fala nem para uma pessoa comum, muito menos por uma autoridade espiritual. O que aconteceu? Uma coisa assim absurda. Qual é a probabilidade de um helicóptero bater numa ponte e cair e pegar fogo numa ponte no meio de uma estrada? Qual a probabilidade humana disso acontecer? Quase zero. O cara estava lá bem famosão, né? Ele arrumou uma treta lá com o cara e vários outros casos. Na Bíblia, então, nem se fala. Na Bíblia, então, não se fala. Então, tome muito cuidado com isso. Isso é muito perigoso. Tem muito crente que não prospera porque, às vezes, a pessoa está abençoando a vida da pessoa e a pessoa está falando mal, ou a pessoa está não aceitando, indo contra. E isso, principalmente com liderança espiritual. Deus sabe do coração do líder. O meu coração, por exemplo, eu quero o bem de vocês. Eu quero que vocês sejam bem. Jamais eu quero que a sua família tenha problema. Muito pelo contrário, eu entro na causa para resolver o problema. Aí a pessoa vai lá e se volta contra mim. Isso, no mundo espiritual, essa pessoa ela não vai prosperar nos caminhos dela. E isso se eu não falar nada, se eu não lançar nenhuma palavra, que eu tenho cuidado. Lá em casa a gente cuida disso, de nunca falar o que vai acontecer, o que pode acontecer, porque só em falar você já pode gerar. Então você não fala. Mas mesmo que eu não queira, vai acontecer. Na Bíblia é repleta, um dia eu vou pregar sobre isso. A Bíblia é repleta de exemplos. Eliseu, que tá, os jovens ficaram chamando ele de calvo, careca. E eram 34 jovens, era um número muito grande, e que estava coagindo ele, implicando com ele, e ele estava correndo risco. Né? E eles foram desrespeitosos logo com quem? Profeta Eliseu. E aí sai um urso da mata, né, uma ursa, e acaba matando muitos deles ali. Então, assim, por que eu estou dizendo isso para você? Tome muito cuidado com autoridades, pai, mãe. Se você tem treta, teve treta, libera perdão para você prosperar. Libera perdão, entenda, procure entender. Se você não sabe perdoar, ainda não aprendeu, você está errado. Então, se dizer que você não aprendeu, pelo menos libera. Por quê? Porque tudo que você fizer pode estar trazendo efeito sobre a sua vida. Se você lá fora, você defraudou alguém, roubou, mínimas coisas que foi, se aproveitou, tomou vantagem, fez isso, você tem que agora desfazer essa causa, porque senão o efeito pode vir, e aí você tem que abençoar o reino de Deus, abençoar a obra de Deus, realmente usar o teu dinheiro para fazer o contrário do que você fazia. Porque senão o efeito ele vai vir. Se eu tomar um veneno, eu posso ser pastor. Mas se eu tomar um veneno, o efeito do veneno
vai causar alguma coisa, vai trazer uma causa. Vocês estão entendendo isso? Então, cuidado para você não ser cristão e não prosperar, porque simplesmente, dá o play, simplesmente você não está fazendo a coisa certa, achando que está certo. Você vive na escassez porque deixa de fazer o que deve ser feito para mudar sua realidade. É o que a irmã falou. Pode ver, os milionários, eles acordam cedo e faz tudo o que tem que fazer. Eles checklist, é agenda, é isso, é aquilo, eles caem para dentro. Às vezes a pessoa não está fazendo o que tem que ser feito, não está governando, não está conseguindo governar as 24 horas. Essas pessoas em 24 horas fazem milhões de coisas. E às vezes o crente espera Deus fazer. Ah, minha vida está na mão de Deus. Deus está no governo da minha vida. E aí a pessoa não faz o que ela tem que fazer. Então, quando você governa, você fala, não, isso aqui não é a parte de Deus. Se eu estou passando por essa escassez, se eu estou com essa dificuldade, não é Deus que está errando. Sou eu que estou, de alguma forma, fazendo algo errado. Então aí Deus vai Senhor, me mostra aonde eu tenho que ajustar. Aí Deus vai usar pessoas, só que às vezes as pessoas, elas são assim, elas pedem para Deus mudar a vida delas. Quando Deus usa alguém, uma situação, uma mensagem, a pessoa não aceita. Por quê? Não tem o conhecimento. Porque quem tem conhecimento mesmo, fala, eita, Deus está falando comigo. Eita, que Deus está me batendo. E quem tem conhecimento, reconhece até quando apanha. Não tem aquela criança que faz malcriação, aí a mãe bate e ela fica com raiva da mãe. Quase botou fogo na casa, a mãe vai bater, aí fica com raiva da mãe. Quem tem entendimento sabe por que está apanhando. O conhecimento faz com que você nem brigue com Deus, fica quietinho na tua, vai sofrer suas consequências, pedir misericórdia a Deus. O povo de Israel falou o quê? Nos trouxeste aqui no deserto para morrer, questionando Deus, questionando Moisés, quando na verdade eles precisavam muito apanhar no deserto, dar voltas no deserto, porque a prova de que eles estavam fazendo não estava legal. Então, em nome de Jesus, se você quer governar, e assim eu fecho a parte de hoje, você precisa, para você reinar, prosperar, tomar cuidado com esses princípios. Ser generoso, abençoar, cuidado com causa e efeito e otimização. Lei da eficiência, irmã. Eles são eficientes. O crente, às vezes, não quer ser eficiente. Irmão, pode ajudar ali na cantina? Não posso. Pode ajudar no negócio aqui financeiramente? Vai ter que... Poxa, tudo aí, não sei o quê. Pede. O crente, ele é muito murmurento. Não estou falando de todos, mas a gente tem que vigiar com isso. Tá calor, é ruim. Tá ruim. Tá frio, tá frio. Tá ventando, tá ventando. Não, ei, vamos viver. Vamos governar. Tanta coisa para me preocupar, vou me preocupar vou criar métodos para combater aquilo que está difícil, mas não vou ficar parado ali dando volta no deserto, vendo Deus agir, reclamando, murmurando e indo contra o processo. Então, o terceiro, para a gente fechar hoje, é a otimização, que é a lei da eficiência. É você ser eficiente, é você fazer o que tem que ser feito, é você multiplicar. Deus te chamou para abraçar, vai abraçar o povo nessa igreja. Deus te chamou para sorrir, sorria para o povo da igreja. É o pastor que tem que fazer. É o pastor que tem que fazer. Não, quem tem conhecimento faz o que sabe que tem que ser feito. Eu não posso fazer tudo por vocês, vocês não podem fazer tudo por mim. Tem coisa que eu tenho que fazer, mas tem coisa que é vocês. O pastor que tem que abraçar o visitante, beijar, pegar no colo. Não, se você tem o dom de abraçar, se você tem o dom de amar, se você tem o dom de hospitalidade, é você que tem que receber bem também, não é só o pastor. Glória a Deus que a nossa igreja tem esse perfil. Vocês viram o testemunho da irmã Dalve aqui no dia que ela foi apresentada. Então, eu não estou falando para vocês, mas cada um de nós tem que ter essa consciência. Eu não vou esperar, eu vou ser bom naquilo que Deus me deu. Otimizar. Eu quero otimizar, eu quero ser eficiente naquilo que Deus me deu. Senhor, usa a minha vida, senão fica uma ignorância, você cantando. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que tu queres. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aí quando alguém fala,
faz aquilo ali. Não, tá muito calor. Hoje não vai dar nem para ir para a igreja hoje, que tá muito ruim. Não, tá demais. Imagina eu falando para Deus. Eu falo, Deus, vai lá pregar a palavra, vai ensinar para aquele povo. Deus, eu tô suando muito. Meu irmão, se você sente em calor, imagine eu, meu irmão. Hoje eu vá, mas eu tenho que fazer e otimizar o que tem que ser feito, ter eficiência naquilo que Deus me chamou e Deus te chamou para fazer. Amém? Vou fechar aqui, senão a gente não termina. Já passamos aí 15 minutos, tá?